Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de Paris, né? Esse destino incrível, né? A Cidade Luz. Não só falar de Paris, mas também falar do que fazer em Paris, né? Paris tem inúmeros monumentos, atrativos, né? A nossa incrível Torre Eiffel, um dos monumentos mais famosos do mundo. A cidade que tem espetáculos e restaurantes, shows, cabarés. E, assim, é incrível falar de Paris e por que não falar das atrações de Paris, né? O que fazer em Paris e poder se encantar com a cidade, né? Em Paris hoje a gente tem uma seleção de serviços, mas tem sempre aqueles mais especiais e que abrangem toda os atrativos, né? Várias atrações ao mesmo tempo, ou um cruzeiro, experiências diferenciadas. Hoje a gente vai falar basicamente do nosso Bateau Parisien, que é um cruzeiro com comentários no Rio Sena, que também oferece opções com jantar, com almoço, com refeições, tá? E também do Bateau Bus, que é um cruzeiro panorâmico pelo Rio Sena. É incrível esse cruzeiro porque você pode descer em vários monumentos, visitar tudo no seu tempo. Também vamos falar do Lido, que é o mais tradicional cabaré de Paris, e do restaurante da Torre Eiffel, o 58 Torre Eiffel Restaurant. O Bateau Bus, ele é um barco panorâmico com estilo hop-on-hop-off, então o cliente ele pode subir e descer em qualquer parada. Com o Bateau Bus, o seu cliente ele pode aproveitar Paris, conhecer todos os atrativos que ele quiser. É um cruzeiro panorâmico, então ele consegue aproveitar e visitar todos os principais atrativos de Paris pelo Rio Sena. Então, além de conhecer a Torre Eiffel, a Catedral de Notre Dame, Museu do Louvre, visitar a Champs-Élysées, ele pode fazer tudo isso a partir do Rio Sena, um dos rios mais famosos do mundo. Então, de quebra, ele conhece os atrativos e também passeia pelo Rio Sena. O barco, ele tem dois tipos de ingressos, o de ingresso de um dia e o de 2 dias. Então o cliente pode escolher a opção dele. Se comprou o de um dia, ele pode usar o dia inteiro durante os horários de funcionamento do barco. Ele pode subir, descer e ficar o dia inteiro rodando Paris com o barco. E é super legal que ele tem 9 paradas nas principais atrações de Paris, né? O roteiro sai da Torre Eiffel, passa por incríveis atrações, passa pela Catedral de Notre Dame, passa pelo Museu do Louvre, passa pela Champs-Élysées, no Arco do Triunfo, e ele pode explorar toda aquela região e depois voltar para o barco. O barco tem frequência de mais ou menos meia hora, tem sempre o barco passando ali novamente, o cliente pode ingressar. Tudo isso é muito prático, porque é só apresentar o voucher CVC lá no ponto de partida da Torre Eiffel e ele pega o ingresso dele. Então é muito prático e é super legal que ele tem vistas panorâmicas. Legal? Se o cliente quiser ainda assim conhecer um pouco mais, fazer um passeio mais aprofundado no Rio Sena, a gente tem outra atração super bacana, tá? Que é o nosso Bateau Parisien. O Bateau Parisien, ele é um cruzeiro com uma estrutura super moderna, um barco que foi recentemente renovado, ele tem janelas panorâmicas, mas diferente do Bateau Bus, ele vai oferecer um cruzeiro de 1 hora com comentários em português, justamente para a pessoa conseguir aproveitar o Rio Sena, ver de forma panorâmica todas as atrações e ainda conseguir conhecer um pouco mais da história da cidade e dos seus principais monumentos. E nada melhor do que fazer tudo isso comendo e bebendo, fazendo refeições incríveis dentro do próprio barco. Legal? O Bateau Parisien, ele vai ter o seu ponto de partida também da Torre Eiffel, fica bem nos pés da torre, então é muito fácil de você achar, o seu cliente acha muito fácil como embarcar no barco, também apresentando o voucher CVC, e ele vai ter várias opções, como o cruzeiro comentado, que tem saídas diárias o ano inteiro, tem comentários em português,
É um barco muito grande, tem capacidade para mais de 500 passageiros e é mais ou menos 1 hora de passeio ao longo do Rio Sena. E ele tem saída também a cada 30, 40 minutos todos os dias, tá? Isso é super legal. Se o seu cliente ainda quiser conhecer um pouco de Paris através do Rio Sena, mas com um toque especial, né, com a gastronomia francesa, ele tem opções com almoço e com jantar. Então, além de ter esplêndidas vistas panorâmicas da cidade, ele vai desfrutar de uma deliciosa e típica refeição francesa. Os menus são disponíveis em 10 idiomas, incluindo o português, então é super tranquilo do cliente fazer o seu pedido, tá? Tem uma série de opções com menus completos, desde entrada, prato principal, sobremesa, até menus com mais opções de pratos. É muito legal e é muito bacana porque todas as refeições são preparadas a bordo do barco. Então esse é o principal diferencial do Bateau Parisien em vista a outras opções de cruzeiros com refeição pelo Rio Sena. Todas as refeições são preparadas na hora, não são refeições congeladas, aquela coisa que a gente vê em algumas opções. Então é muito bom. Temos aqui várias opções, como eu mencionei. Então é super interessante que o barco ele tem várias mesas dispostas nele, tem várias vistas. Então, de acordo com o menu que o seu cliente escolher, ele vai ter uma localização e um tipo de menu para escolher. Então, a gente tem o serviço Etoile, que basicamente as mesas são dispostas no centro do barco. Tem também o serviço Privilège, que são todas as mesas nas janelas do barco. Então, o cliente, eu acho a melhor opção, porque ele tem toda a vista panorâmica, tem toda a janela disponível para eles. E também tem, como eu falei, os serviços com entrada, prato principal, sobremesas, por exemplo, no Privilège inclui queijo, inclui vinhos. Tem o serviço Premier, que já tem aí a sua localização na frente do barco, na proa do barco. É super bacana, tá? Então o cliente pode escolher não só o tipo de menu que ele quer, quantos pratos ele quer, mas bem como qual menu se adequa com a localização dentro do barco, tá? Então são mesas a partir de 2 pessoas até 10 pessoas, então se tiver um grupinho maior também acomoda no barco. Esse aqui é o exemplo para vocês verem do cruzeiro com almoço, que geralmente tem a sua saída ao meio-dia 46, meio-dia 45, sempre pedimos para chegar com meia hora de antecedência para ter toda a acomodação devida. E o cruzeiro com jantar, que sai às 8h30 da noite. Mesma observação e funciona da mesma maneira. Esse tem um menu a mais do que o almoço, tá? Então são opções muito bacanas para você poder conhecer Paris desde o Rio Sena, com refeições incríveis também. Mas se o seu cliente não quiser fazer o cruzeiro, quer também provar, né, experimentar essa gastronomia, mas sem fazer o cruzeiro, tem gente que não se adapta muito bem com esse tipo de produto, a gente também tem a opção do Bistrô Parisien, que fica nos pés da Torre Eiffel, mas que não é um passeio pelo rio, é como se fosse um restaurante às margens do Rio Sena. Então o cliente vai degustar de toda a gastronomia, assim como no Bateau Parisien, ele tem a mesma culinária no Bistrô Parisien. Ele tem tanto do almoço quanto do jantar, e o restaurante fica nos pés da Torre Eiffel, então ele tem toda a vista, ele pode passear, usufruir ali do tempo livre dele nos arredores da torre e fazer a refeição no bistrô, que aí goza de toda a qualidade que eu já mencionei, da comida fresca, preparada na hora, ali no restaurante. Ainda falando sobre gastronomia, vejam que Paris tem inúmeras opções de gastronomia, desde um cruzeiro com refeições ao restaurante no pé da torre e, óbvio, o restaurante na própria torre. Então a gente tem um restaurante
58, né? O restaurante 58 Torre Eiffel fica no primeiro andar da Torre Eiffel, tá? Esse restaurante, ele é muito tradicional, ele é um dos restaurantes mais concorridos lá da torre, então é sempre bom o cliente reservar com muita antecedência, porque lota muito rápido, tá? Esse restaurante, ele tem uma cozinha mais gourmet, mais refinada, e ele tem vistas incríveis da Torre Eiffel. Ele tem paredes que são janelas, né? As paredes do restaurante são janelas, desde o chão até o teto. Então o cliente tem uma visão de Paris incrível, super bacana. E, óbvio, todos os garçons falam inglês, tem toda a assistência em inglês, infelizmente ainda não tem em português, mas ele vai poder experimentar uma cozinha tipicamente francesa com um chefe que ele também pode observar enquanto eles fazem os pratos, porque esse restaurante traz um modelo super interessante onde a cozinha ela é aberta, então quem está no restaurante consegue ver os chefes, né, no meio de sua arte, porque a culinária francesa não é só uma culinária, não é só refeições, mas é uma arte. O restaurante ele tem opções de almoço e jantar. O almoço é em estilo piquenique, né, um piquenique chique, mas assim, é uma refeição também composta de vários pratos super interessantes, e também tem o jantar. Então no almoço, horário do meio-dia e 1h30, e no jantar, horários das 18h30 e 21h. Como eu falei, é muito importante fazer a venda com antecedência, porque tem que reservar o horário, reservar a mesa. Então a gente tem que fazer essa tratativa, e a disponibilidade é limitada e muito concorrida. Então sempre se atentem aí para fazer a reserva com uma certa antecedência de pelo menos 40 dias, 45 dias. Legal? E agora, pessoal, vamos falar do Lido. O Lido, ele é o mais tradicional cabaré de Paris. É óbvio que quem vai para Paris também quer conhecer um cabaré, né? Paris é muito famosa pelos seus cabarés. E o Lido, ele traz um espetáculo incrível que foi inventado pela Bluebell Girls. É uma companhia francesa que atende exclusivamente o Lido. Eles são muito, muito, muito bonitos os espetáculos, o figurino de todas as dançarinas e dançarinos, tá? O espetáculo se chama Paris Merveilles e a gente tem várias opções no cabaré. O cabaré ele é muito flexível, então o cliente pode assistir o espetáculo, ou assistir o espetáculo e comprar, já sair daqui com uma garrafa de champanhe, né? Já garantir uma garrafa de champanhe ou meia garrafa, ou também que foi um modelo que eles inventaram, né? O Lido foi quem inventou esse modelo de espetáculo mais refeição. Então tem opções, né, de assistir o espetáculo com jantar. Então o show tem duração de mais ou menos 1h40 e o cabaré fica localizado somente na nossa Champs-Élysées, a avenida mais famosa de Paris. Vocês podem ver que o visual é incrível, a localização é esplêndida. Então ele fica muito próximo do Arco do Triunfo, tá? É uma localização muito privilegiada. As opções que o Lido oferecem são os espetáculos somente, ou o jantar mais o show, ou só o show. Então a gente tem todas essas opções disponíveis. Os espetáculos ocorrem às 21h e às 23h, ok? Todos os dias, tá? Então tem uma série de inclusões, todas já estão disponíveis para vocês. Bom, pessoal, a gente passou um pouquinho por todas as principais atrações que vocês têm aí disponível para vender. É óbvio que Paris tem muito para oferecer, fora o que a gente discutiu, mas a gente tem essas opções onde o cliente pode explorar Paris à sua maneira e conhecer Paris de formas incríveis. Muito obrigado e boas vendas, pessoal!